Deixa o amor entrar em você. Hoje eu quero falar com você exatamente sobre a gente conseguir aceitar, a gente conseguir abrir espaço para que o amor entre, para que as pessoas possam oferecer o que elas têm de melhor pra gente. E realmente eu tô vindo aqui falar do lugar de quem tá aprendendo, sabe? De quem ainda erra, de quem ainda cai nessas sabotagens, de quem ainda cai nesses pontos cegos. E na prática, né, uma das formas, que é que eu quero falar aqui hoje, que a gente impede com que o amor das pessoas acessem a gente, é quando a gente não consegue olhar para o lado positivo das pessoas. É quando a gente sempre enxerga e tem a percepção daquilo que a pessoa não fez certo, daquilo que ela deixou de fazer, daquilo que ela poderia ser, daquilo que ela ainda tá precisando ser. E a gente acaba não valorizando o que ela já é. E quando a gente faz isso com as pessoas, é porque a gente já faz isso com a gente. E a gente não percebe que a gente entra tão no automático de ficar sempre querendo mais, mais, mais. E não que não seja positivo querer mais. É um olhar de abundância, é um olhar de prosperidade. Mas quando a gente substitui a aceitação do que nós somos para querer sempre mais, isso é uma negação, isso é uma rejeição, isso é uma crença de que nós não merecemos amor sendo quem nós já somos. De que nós precisamos ainda ser alguma outra coisa, aprender alguma outra coisa, conquistar alguma outra coisa para que a gente mereça o amor das pessoas. E a gente acaba projetando isso nas pessoas à nossa volta. Então a gente fica exigindo que as pessoas sejam mais alguma coisa, que elas façam mais alguma coisa, que elas não esqueçam aquelas coisas para que a gente consiga oferecer o nosso amor para elas. E honestamente, não há quem suporte, né? Não há quem suporte a gente quando a gente está reproduzindo esse padrão. Então as pessoas elas vão se defender, porque isso machuca. E quando as pessoas se defendem, ou elas vão atacar para não se machucar mais, ou elas vão se retirar, elas vão se isolar. Na verdade, a gente que vai ficar isolado, né? A gente acaba ficando isolado, por quê? Porque as pessoas, algumas atacam, outras simplesmente se retiram. E é aí que a gente começa a perceber o tamanho da coisa que a gente fez. Só que sim, existe, né, uma história para isso, né? Existem razões para que a gente faça isso. A gente não faz essas coisas quando faz, né, porque acordou querendo fazer isso. São padrões de defesa, são padrões de se afastar e afastar as pessoas de si mesmo ou de si mesma, pra evitar situações lá na frente da pessoa seguir em frente, dela abandonar, dela querer viver outra coisa. Então, é um medo de não ter aquela relação para sempre. É um medo de, em algum momento, não ser o suficiente para que aquela relação se permaneça e de se sentir culpado ou culpada. Então, automaticamente já fica aquele, sabe, é tipo um elástico, puxa a pessoa para perto e quando ela chega perto, empurra ela para longe, puxa para perto, empurra para longe. Então, quando a pessoa se afasta e vai lá e conquista ela de novo, mas quando ela se aproxima, inconscientemente esse medo aí começa a cobrar, começa a exigir, começa a comparar, começa um monte de coisa, uma pressão muito forte. E aí chega uma hora que espana, né? Espana as relações. Então esteja atento a esse comportamento e comece com você. Comece aceitando mais o que você já é. Comece aceitando e usufruindo do que você já tem no seu dia a dia, aproveitando o melhor do que já está na sua frente, sabe, no seu trabalho, na sua casa, no seu próprio corpo, sabe, no seu conhecimento. Então, busque, né, a expansão, mas aproveite o que você já tem. Não deixe de aproveitar o que você já tem, não deixe de aproveitar o que você já é. E não deixe de valorizar as pessoas e de reconhecer aquilo que elas já fazem, aquilo que elas já são. E incentive elas a ir além, só que sempre valorizando o que elas já têm.
pontuando, deixando claro para elas o que elas já têm, para que você não precise, né, ter que resgatar depois uma coisa que já estava ali presente para você. E quando isso acontece, a gente fica se culpando, a gente fica se maltratando, e também não é um caminho de cura. Não é um caminho de cura a gente se maltratar, a gente se culpar, a gente ficar, sabe, se corroendo. Mas eu sei que na prática não é fácil. Na prática a gente tem dificuldade de parar de pensar nisso, de parar de pensar nisso, de parar de pensar nisso. Mas é também importante a gente poder perceber e entender que esse tipo de forma de lidar com a situação é também uma outra sabotagem que a gente entra. Por quê? Porque quando a gente fica remoendo esses sentimentos, a gente deixa de fazer o que tem que fazer no presente, no agora, no aqui. Hoje mesmo, né, eu poderia ter vindo mais cedo já fazer esse vídeo, mas eu acabei não vindo porque eu fiquei com alguns sentimentos, com alguns pensamentos, com algumas emoções ali passando e tal. E assim, foi como aconteceu hoje, foi a melhor forma como eu consegui lidar com o que eu tinha que lidar hoje. Mas veja, na prática é assim mesmo. A gente às vezes passa um período que a gente poderia já fazer algo porque a gente está remoendo uma coisa que não adianta remoer. Agora já está feito. Agora a gente precisa aprender com isso e perceber que a gente caiu na sabotagem por medo de ter amor. Se tem uma coisa que é desesperadora, né, para o ser humano, é ser amado. O ser humano tem muito medo de ser amado, o ser humano tem muito receio de ser amado, porque existem muitas crenças que foram introduzidas no ser humano de que ele precisa cumprir uma série de critérios para ser amado. E existe uma série de memórias nos seres humanos de várias situações onde as pessoas que os amavam se foram por diversos motivos e razões. Então ficam essas marcas de que o amor, ele não é tão simples assim, de que a aceitação, de que as pessoas gostarem da gente, não é algo tão simples assim. E essas memórias, essas crenças, elas vão fazendo com que a gente tenha uma percepção da situação de que sempre a gente precisa de mais, e aí a gente se cobra mais, e aí a gente projeta essa cobrança cobrando as pessoas, quando na verdade tá tudo bem, já tá tudo bem. Mas não tá bem por conta dessas crenças, dessas memórias, dessas emoções que precisam ser revistas. Então, olhe para isso, sabe? Dê uma atenção para isso. Procure cuidar disso, para que você não precise, né, ficar repetindo esse ciclo. E, de novo, eu tô vindo aqui do lugar de quem tá passando por esse ciclo, tá vivenciando esse ciclo, porque uma coisa é a gente saber compreender como ele acontece, outra coisa é a gente perceber ele acontecendo com a gente em cada relação, porque às vezes a gente entra no automático por uma série de motivos, por uma série de razões. Dessa vez eu entrei no automático. Entrei assim, descarrilhado, sabe? Assim, descarrilhei o trem. Mas é uma experiência de aprendizado, né? Então, assim, o que que eu posso tirar dela, né? E eu tô tentando pegar parte dela para trazer aqui para vocês, para transformar. Então, parte desse desafio, parte dessa dor em algo que seja uma contribuição, sabe? Algo que possa ajudar você. Se você tá lidando com isso, se você tá passando por isso e você não sabe como lidar com isso, ou se você nem tá percebendo que você tá passando por isso e agora tá percebendo, e você ter claro que é sobre você aceitar mais você, você perceber que você tem feridas dentro de você, crenças, emoções, memórias, de que você não é digno, digna de ser amado, de ser amada. E é essas crenças, essas memórias, essas feridas que você precisa encontrar, que você precisa soltar. E ao fazer isso, né, você também junto estar grato ou grata por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que você já é, para que você consiga olhar sempre o lado positivo das coisas. E não é sobre negar, sabe? Quando tem algo que é importante precisa ser olhado. Não tô falando disso, sobre aquele otimismo assim, que ele é um otimismo irracional, mas aquele otimismo saudável, sabe? Assim, se dá para olhar o lado positivo da coisa, olha. E sempre que você vê o lado negativo, enxerga também o positivo para contrabalancear, mesmo que você precise tomar uma decisão percebendo o que tá de negativo, mas enxergue o positivo também. Vá por esse caminho. Se permita. Porque assim você também vai aprendendo, né? Como lidar com isso. E não se esqueça de seguir o nosso canal, o Além do Tabu. Tá aqui e aqui na descrição também tá o link. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que o canal cresça cada vez mais.
curta o vídeo e também deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo, se essa reflexão, se essa conversa aqui ela realmente agregou para você, se ela te ajudou a refletir sobre algo importante aí na sua vida e será um prazer responder você, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.